próprias conquistas e também potencialidades, sobre a importância da autoconfiança, da resiliência e da forma como lidamos com os nossos desafios pessoais e profissionais. Vamos conversar agora com a psicóloga Jovim, que inclusive, né, Jo, você estreou o blog, né, trouxe agora, né, para o nosso iFronteira, o Psicoblog, e você trouxe um tema muito interessante, trouxe até esse gancho, né, da Copa do Mundo. Primeiramente, boa tarde, seja bem-vinda à Jovem Pan. Boa tarde, obrigada pelo convite. E esse tema, Jo, como que surgiu esse tema? No meio dessa emoção que todos nós estamos mergulhados, né? A gente vê pelas ruas, a decoração, todo mundo só fala isso, né? Nesse campeonato que é o mais importante do mundo, né? E essa coisa, quem vai ganhar, nessa disputa toda, e essa união, né? Um time só, não tem essas rivalidades, agora eu sou isso, eu sou aquilo, né? Então me fez pensar nessa questão. E nós, tá todo mundo torcendo tanto pelo time, né? Mas e a gente? Como é que a gente se olha, né? Diante de desafios que a gente tem diários, grandes e pequenos, né? A todo momento. Mas será que essa torcida que a gente tem para o time, ou seja, para uma outra pessoa, que seja muito próxima ou não, às vezes em situações que a gente vê de alguém que está solicitando algo, que a gente torce para que ela consiga, que dê certo, essa mesma energia a gente tem para a gente mesmo, né? Então a gente se depara com muitas situações e muitas vezes até na nossa vida, mesmo que não seja uma constância, de quando a gente está diante de um desafio, a gente começa a colocar, mas eu não vou conseguir, não vai dar certo, né? Então são pessoas que têm um nível de expectativa muito alto sobre si e ela se resume como para ser ela mesma, para ser validada, ela precisa ter bons resultados. E muitas vezes ela nem tenta por conta disso, né? Então é algo que geralmente ela aprendeu na infância, né, com esses pais que tiveram uma expectativa muito alta, são pais que cobram muito, né? E você vê em situações, a gente fala de nota escolar, né? Às vezes é uma criança que tira 7, tira 8, os pais falam, é bom, mas você podia ter feito melhor, né? Exato. Então, cresce, e mesmo quando ele chega na fase adulta, se desvincula essa coisa da escola, mas acaba levando isso para outras situações dentro do trabalho, para situações, essa questão de comparação com beleza, com corpo, com magreza e tantas outras coisas que a gente vê. Mas são pessoas que têm uma dificuldade muito grande de reconhecer as mínimas conquistas que tem, porque a gente sempre tem conquistas, sim. Mas é uma facilidade muito grande para apontar os erros, né? Então, muitas vezes, elas não saem do lugar, porque como eu falei agora, né? Diante de desafios que elas têm, por menores que sejam, elas falam, eu não vou tentar, por quê? Porque eu não vou conseguir. Mas você já tentou? Não, mas eu sei que eu não vou conseguir. E aí, por conta disso, acaba também não tendo aprendizado de vários sentidos, cognitivo, emocional, né? A questão da resiliência, como você mesmo mencionou agora. As pessoas hoje em dia tendem a buscar algo que ela consiga fazer, né? Dificilmente ela quer aprender, porque tá tudo muito imediatista, né? Tá tudo... Sim. Tem que ir lá e você tem que fazer uma coisa, você já tem que saber fazer exatamente aquela coisa, né? Então tá muito difícil. E o que muito ocasiona, Jo, essa desconfiança da pessoa em si própria, você acredita? Vem dessa questão familiar, como eu falei, né? Desses pais que têm uma expectativa alta e eles fazem uma projeção isso no filho. Então tem uma cobrança, não há um respeito pela fase do desenvolvimento ou pela capacidade que ele tem dentro daquele momento. E às vezes ao invés de incentivar, não, você vai conseguir, né? Sempre acaba criticando. Tem essa questão também e que acaba isso gerando um outro problema, que é a autoestima. A autoestima é a noção de valor que eu tenho sobre mim mesma. É eu reconhecer os meus limites, porque todos nós temos limites, não existe ninguém que não tenha. Eu posso ser muito boa em determinada coisa e meu amigo não ser, mas em contrapartida ele tem potencialidades que eu não tenho. Então reconhecer os limites é eu tentar sair da zona de conforto e tentar suplantar, superar esse desafio. E muitas vezes eu consigo, e às vezes eu sei que aquele é meu limite. Olha, não consigo fazer mais do que isso, né? Mas eu tentei. Então, esse reconhecimento é importante e, fundamentalmente, reconhecer as potencialidades. Porque as pessoas, em casos assim, elas têm uma autocrítica muito grande. Então, nada que ela faz está bom, nada ela não tem nenhuma qualidade, tudo que é conquista é irrelevante. Você está me elogiando,
elogiando, é só para agradar. São pessoas que têm já um perfeccionismo muito grande. Elas fazem um determinado projeto, por exemplo. As pessoas estão bem retraídas com as coisas, né? Desconfia de tudo já, né? Igual Sim. essa questão que você citou aí do elogio, né? Porque, na verdade, como elas não acreditam em si, então o outro está falando aquilo para agradar. Então há uma desconfiança muito grande. Mas essa questão do perfeccionismo também entra, que vem da ansiedade, né? Então eu faço um trabalho, um projeto, e aí é importante a gente ter criticidade, olhar esse projeto e falar, nossa, podia melhorar nisso, né? Vou refazer, vou melhorar. O problema dessas pessoas que tem um cansaço, um desgaste mental tão grande, porque nada tá bom. Então ela desfaz, constrói novamente e talvez saia do jeito que ela quis, mas no próximo trabalho, na próxima tarefa que der para elas vão novamente ter o mesmo comportamento. Então tem um desgaste mental muito grande, essa insegurança muito grande também. Sim. Então a autoestima, ela entra muito aí, que é essa noção de valor. Então é entender que eu tenho potencialidades e que eu vou ter limite mesmo, que é do ser humano, ninguém escapa disso, não. E acho que as redes sociais, né, também tem um papel muito grande nisso, Isso. né? Porque nas redes sociais, a gente estava até comentando aqui nos bastidores, né? Tudo é maravilhoso, tudo é perfeito, né? Então, como você quer postar isso nas redes sociais, ou que você quer acreditar, você quer que as pessoas acreditem que você seja essa pessoa, você acaba não fazendo algo que você acredita que você não vai conseguir, né? Isso influencia, e também como fazer com que essas redes sociais não atrapalhem nisso? O autoconhecimento é importante, como eu falei, essa questão de entender que nós somos seres únicos, que não existe um padrão, que esse padrão até, inclusive, é colocado nas redes sociais como sucesso em tudo, no corpo perfeito, a melhor profissão, tudo. Mas o que faz realmente essas pessoas felizes? Então, o autoconhecimento é se olhar para si com mais amor, com mais carinho e entender qual é a tua necessidade real. Porque a minha necessidade é diferente da sua, é diferente do outro e de qualquer outra. Posso encontrar pessoas semelhantes, com necessidades parecidas, mas não existe padrão. E você falou de rede social tem muito essas fotos editadas. Então, se eu não tenho esse conhecimento dos meus limites e das minhas potencialidades, eu vou acreditar que a rede social é o padrão correto. Então, se eu não estou correspondendo àquilo que eu estou vendo como postado, então eu estou fora. Por isso que cada vez mais elas buscam, como uma forma de se sentir validadas, esse reconhecimento externo. Mas veja, o reconhecimento a gente busca, isso é natural. A gente quer um elogio de um chefe, a gente quer um elogio de um amigo, de um parceiro afetivo, alguma coisa que nos dê um norte, que o que a gente está fazendo está legal, é bacana. O que a gente não pode é ficar refém disso, né? Sempre eu preciso. Então, essas pessoas, elas têm essa dificuldade por conta dessa baixa autoestima. Nada que eu faço é bom. Se eu sei que não é bom, por que eu vou tentar? Por que eu vou começar com isso, né? Exato. Essa questão da autocrítica também é algo assim que eu vejo muito em algumas pessoas, principalmente da minha geração, assim, se cobram muito, principalmente nos seus trabalhos, né? Como trabalhar essa questão também? Fazer com que a autocrítica ajude, mas também não atrapalhe, né? Porque muitas pessoas acabam usando a autocrítica, acaba atrapalhando, né, as pessoas no desenvolvimento com tudo, né? A pessoa acaba ficando muito estressada, muito ansiosa também, eu acredito, né? Como que trabalhar essa autocrítica? Então, o que a gente fala para algumas pessoas é assim, quando elas falam, eu não vou conseguir, você fala, mas você já tentou? Você já tentou entregar, por exemplo, esse projeto do jeito que está todo mundo elogiando, só você achando que não? Já entregou para ver o que dá isso, o que repercute? Às vezes alguém vai fazer um comentário negativo, mas se ele não tentar fazer até onde que dá para ele fazer, sem ter essa autoexigência tão grande, só para ver no que isso vai gerar, no que isso vai virar, ele vai vir um ciclo que não acaba nunca. Então, constantemente, ele vai repetindo isso, porque nada tá bom. Então, eu sempre falo isso, você já tentou? Tenta, entrega para ver o que dá. E eu até costumo brincar. Você vai ver que não vai estourar a Terceira Guerra Mundial, que não vai acontecer não sei o quê. E isso são formas de aprendizado também. É claro que essa situação que eu estou colocando é uma situação isolada. Ele não deve só se pautar nisso. Como eu falei, essa questão do autoconhecimento é importante. Por isso que é olhar para si, olhar para você mesmo com mais amor, com mais carinho e reconhecer esses pontos
positivos, porque senão você vai ficar com foco só nessa questão negativa. Exato. Veja, por exemplo, já que a gente está em Copa do Mundo, se a gente pensar nos atletas, né? Quantas vezes a gente não vê em competições finais esses atletas muitas vezes perdendo um campeonato por questão de pontos pequenos ali, por pouco muitas vezes, né? Sim. Que a gente vê que há uma frustração e logo depois eles estão ali treinando novamente. Isso gera na gente uma espécie de uma inveja, né? E admiração. E inveja por quê? Porque a gente começa a lembrar que na vida da gente, em quantas situações a gente não abriu mão, a gente não tentou, porque, né? E essas pessoas têm uma capacidade de superação muito grande. Exato. E a superação, lógico, que não está atrelada só ao esporte, né? Ou o desafio de algum projeto. Mas a questão de superação de doenças, superação de lutos, sejam mortes, sejam términos, e tantas outras situações. Mas há uma dificuldade, como eu falei, quanto mais crítica você tem, de essas pessoas elas darem prosseguimento, né? E isso acaba levando que elas não tenham, desencadeando que elas não tenham aprendizado. Exato. Porque aquela frase, a gente aprende com os erros, ela é verdade também. Porque numa próxima situação você já pensa, eu não vou fazer desse jeito porque outra vez não deu certo, né? Então ela compõe o nosso jeito de ser, ela compõe a nossa história. Quando eu falo de motivação, por exemplo, a motivação, que é parte disso tudo, ela tem um tripé, né? Que é onde eu quero chegar, Sim. O investimento que eu faço nisso tudo, pode ser um investimento intelectual, por exemplo, vou estudar para uma prova, mas o investimento físico, participar de uma corrida, e o investimento emocional que está em todas, né? E, fundamentalmente, a persistência. Por quê? Porque para eu atingir o objetivo que eu me propus, eu vou encontrar nesse trajeto obstáculos. Eu falo sempre assim, que aquilo que a gente deseja não é uma linha reta, né? Às vezes a gente propõe alguma coisa, vai lá, consegue e não tem nem dificuldade, né? Sim. Mas na maioria das vezes tem obstáculos, sim. E aí é onde entra a persistência, porque você se depara com dificuldades, fica chateado, fica aborrecido, depois aí levanta e fala, não, eu vou de novo, vou refazer essa rota, né? O problema dessas pessoas que a gente comentou agora é que muitas delas elas nem entram nessa linha. Elas já olham o trajeto e falam, eu não vou conseguir, e elas não saem de onde elas estão. Algo também que eu vejo que afeta muitas pessoas, né, é um mundo muito competitivo, né? Nós citamos aqui Copa do Mundo. Sim. O mundo está também no futebol é muito competitivo, na vida também. O mercado de trabalho, né, principalmente, nós citamos aí essa questão, entrega lá daquela forma para ver se você vai conseguir uma aprovação, tudo, né? E nisso as pessoas também, por estar em um local muito competitivo, ela acaba pensando, será que eu não posso fazer um pouco a mais para poder... E aí acaba se cobrando ainda mais, né? Esse mundo competitivo também influencia bastante, né? E nisso também, Jô, eu pergunto, o papel das empresas também em ajudar essas pessoas também é extremamente importante, né? As empresas têm um papel, agora com a CNR1 aí, tem feito uma diferença, vai fazer uma diferença muito grande no sentido de estimular as pessoas. A competição, ela tem um ponto saudável, né? Que ela desperta dentro de nós alguma coisa, eu vou também, eu vou fazer, instigar a gente a sair do lugar, da zona de conforto, buscar formas de melhorar aquilo. O que não pode é essa competição ter um ponto de estagnação, que é o que a gente vem comentando até agora. Sim. Não vou conseguir, não vou dar conta. Mas as empresas têm esse papel também de acolher e de mostrar esse lado saudável, né? Mas o mercado de trabalho está muito competitivo mesmo. Exato. Muito legal, Ju, mas nós estamos aqui com o tempo em cima da hora. Eu queria que você falasse, pra gente fechar, eu queria que você falasse sobre o blog, né? Que agora está lá no iFronteira. Sim. Toda semana tem... Sim, toda semana na coluna sobre comportamento, onde eu falo sobre assuntos, né, do nosso dia a dia, términos de relacionamento ou relacionamentos mesmo, sobre saúde mental, autoestima, como eu falei agora, qualidade de vida. São temas que fazem parte da nossa rotina e que vai ajudar a gente. A intenção é refletir sobre isso, né, pensar um pouco sobre isso e muitas vezes até auxiliar pessoas que estão à nossa volta. São temas pode ser relacionado, como eu falei, a amor, relacionado a trabalho, né? Mas são semanal mesmo, e são semanais, melhor dizendo. E eu aguardo vocês
no site, né, do iFronteira para Exato. ler sobre isso. Muito legal. Então convido a galera a acompanhar os textos muito bem, sempre uma reflexão muito boa para sua vida. É lá no ifronteira.com/psicoblog. Você vai acompanhar lá todas as semanas os textos da Jo. Jovim, muito obrigado. Eu que agradeço. E estamos sempre aqui com um espaço aberto para você. Tá bom, obrigada, até a próxima. A notícia de última hora. 24 horas. Jovem Pan News.